Senhoras e senhores, estou de volta para mais um conteúdo no canal e hoje o meu assunto é com a depressão e eu quero compartilhar isso com você. Eu estava dando uma stalkeada no Instagram, a gente vai passando as notícias, as informações, as fotos, e eu cheguei no Instagram do pastor Carlos Júnior. É um garoto novo que tem se destacado no Brasil e eu considero ele assim, um grande expoente, um grande expositor, um grande exegeta da palavra. Ele mexe com a palavra, ele é como eu, gosta de mexer com a Bíblia, gosta de trazer a originalidade, fazer uma boa hermenêutica. E esse tipo de pregador hoje no Brasil, ele não tem plateia. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o que eu vi no Instagram do pastor Carlos Júnior. Fica comigo, deixa o seu like a partir de agora, compartilhe esse vídeo com muita gente, porque eu vou falar da depressão, gente. E a depressão foi levada na igreja do Senhor Jesus por muitos anos como uma doença espiritual. Hoje, graças a Deus, a mente dos cristãos está mais aberta, a Bíblia está sendo melhor interpretada e graças a Deus nós temos recursos como a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria. Isso é muito bom. Fica comigo que eu estou de volta depois da vinheta. Muito bem, gente, o pastor Carlos Júnior surgiu aí no Brasil há uns 3, 4 anos com algumas excelentes mensagens no YouTube. Não o conheço pessoalmente, embora ele já tenha vindo aqui numa igreja de um amigo meu, aqui no Espírito Santo. Não tive o prazer de conhecê-lo. Admiro muito a forma com que ele lida com a palavra. Gosto muito, eu consigo me identificar com a forma que ele trabalha com a palavra. O que me chamou a atenção foi que a foto que você está vendo aqui é uma foto de uma pessoa que está deprimida. É uma foto que você está percebendo que ele está em depressão. Ele tem 1,73 m de altura e vocês sabem que pela altura vocês conseguem identificar o peso ideal. Ele estava aí nessa foto com 49 quilos. Ele mesmo reconhece que estava no seu estágio mais alto da depressão. Ele falou no seu Instagram que não comia, falou que não dormia direito, e é óbvio, a ansiedade, a depressão tira sono. Em algumas pessoas age de forma glutônica, em algumas pessoas tira a vontade de comer. O fato é que ficou sem comer muito tempo, emagreceu bastante, as crises eram constantes e ele passou durante 7 anos da sua vida em crise de ansiedade e depressão, dentro da igreja. E uma coisa que me chamou a atenção, gente, é que mesmo com essa depressão, ele deu uma aula. Qual foi a aula que o pastor Carlos Júnior, na época, não sei se era pastor, ele deu? Ele continuava pregando a palavra do Senhor. Ele falava que chegava atrasado, que a sua condição de ansiedade e depressão atrapalhava muito o seu ministério, mas ele não deixou o seu ministério pendente, ele se ocupou. Isso é uma coisa muito boa para quem anda em depressão e ansiedade, se ocupar. E ele se ocupou. Um dia ele estava na igreja, ele mesmo falando, uma igreja metodista, tendo em vista que na época a igreja levava a depressão como demônio, ele tinha que ficar calado, porque senão ele perderia a agenda e a sua igreja o disciplinaria porque ele estava com demônio. Como é que um obreiro tem demônio? É uma incógnita, é uma incoerência, é a contramão do ministério, né? Então ele ficou calado. Mas um dia ele foi em um culto da metodista no Rio de Janeiro e lá começaram a cantar que os muros em Jericó caíram com a gritaria do povo. E quando ele chegou em casa, ele começou a gritar pela fé, não aceitando a depressão. Tamanho o poder da fé, que pelos seus gritos ele foi curado. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Hoje a gente percebe que a depressão ela está dentro da igreja com muita ênfase, diga-se de passagem. Ela está matando líderes e está matando ovelhas. No ano de 2020, por exemplo, houve um alto índice de mortes de líderes até renomados, pessoas que se jogaram de ponte, que perderam a sua vida, pessoas que se mataram porque não conseguiram enfrentar a depressão e também, na sua depressão, não conseguiram enfrentar a falta de entendimento, não só da igreja, mas da família,
Porque a família é ensinada pela igreja. Então a igreja impõe na cabeça das pessoas a ideia de que a depressão não é uma doença patológica, é uma doença espiritual e diabólica. Sendo assim, há pouco entendimento, há pouco discernimento, há pouca atenção para pessoas depressivas dentro das suas casas. Eu estou falando de casas de religiosos, de crentes. Por isso muitas pessoas estão tirando a sua vida, partindo do altar até a portaria. Muita gente se matando. Mas o interessante, senhoras e senhores, que a Bíblia mostra-nos gigantes da fé que viveram épocas de sua vida em depressão, deprimidos. Nós vamos encontrar Elias, nós vamos encontrar Jó, nós vamos encontrar Jonas, nós vamos encontrar Paulo, nós vamos encontrar o próprio Jesus deprimido. Aí eu pergunto a vocês, eles estavam endemoniados? Claro que não. Elias endemoniado, Jó endemoniado, Jonas endemoniado, podia ser desobediente, mas endemoniado ele não era. Paulo endemoniado, o que fundamentou a doutrina bíblica? Não, eles não estavam em demônio. Jesus estava endemoniado? Não, é um problema de espírito, um estado de espírito e de alma. Graças a Deus que hoje nós temos recursos como a psicanálise, nós temos recursos como a psicologia e nós temos recursos como a psiquiatria. Isso não é loucura. Existem mitos ainda na cabeça das pessoas que tomar remédio psiquiátricos é para louco. Não é. Tomar remédio psiquiátrico é muito importante para que o seu corpo esteja voltando à normalidade. Acompanhamento psicológico é essencial para que você coloque a sua mente em ordem. E importante a psicanálise pastoral. É importante que você tenha uma mentoria, que você tenha uma direção pastoral, porque tudo isso pode ser tratado com remédios, com psicologia, direcionamento científico e com direcionamento espiritual. Unindo essas três coisas, nós vamos ter cada dia mais menos casos de depressão e ansiedade no seio da igreja, que tem matado muitas pessoas. Graças a Deus que hoje nós estamos vivendo um tempo onde a mente das pessoas estão se abrindo um pouco mais para as coisas de Deus. Sendo assim, eu recomendo a pastora Isaura. Você que é do Espírito Santo, município da Serra, eu vou deixar aqui os contatos da pastora Isaura, da sua companheira que trabalha com adolescente e crianças. Você que é cristão, está vivendo depressão, está vivendo um estado de deprimência dentro da sua casa, não consegue falar com ninguém, sua família não te apoia, procure um auxílio científico, lógico, sem deixar o auxílio pastoral, a psicanálise bíblica e pastoral. É muito importante você entender que você não está louco, que você não está endemoniado, que isso é um estado de alma presente, momentâneo, que pode passar com acompanhamento, se possível, se for necessário, até com remédios. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos com fluxo de sangue correndo das suas pernas. Ela era considerada imunda, mas um dia, depois que ela gastou todo o seu dinheiro, ela tocou em Jesus. Veja, ela, antes de tocar em Jesus, de se aproximar de Jesus, antes de receber a virtude da orla das vestes do Cordeiro, o que ela fez? Gastou todos os seus recursos. Então, você tem o recurso da psicanálise bíblica, seu pastor, sua pastora. Por isso que é importante seu pastor ser bem preparado, sua pastora ser bem preparada. Você tem o recurso da psicologia e você tem o recurso da psiquiatria. Não fuja disso. Reconheça o seu estado. Depressão não é demônio, não causa vergonha. É uma doença como qualquer outra. Crente ou não crente, passa por ela. Se cuide. Deus é contigo, Deus te ama. Parabéns ao pastor Carlos Júnior, que teve a coragem de expor essa condição. Não são todos que têm coragem de falar sobre a depressão. Eu mesmo já tive. Sou endemoniado? Não, estou curado porque tive acompanhamento psicanalítico, tive acompanhamento psicológico e tive sim acompanhamento psiquiátrico. Maluco? Claro que não. Doido? Claro que não. Foi um estado de espírito que precisou ser trabalhado. Então Deus te abençoe, pense, reflita, valorize o tempo que você tem, se cuide e aprenda. Não vá pela cabeça dos outros, aprenda com quem sabe. Eu já tive depressão.
Carlos Júnior já teve depressão. E se você estiver em depressão, não fique com medinho, com vergonha do que vão falar. Vá ao médico, se cuide, porque viver aqui na Terra é a melhor coisa no mundo.